Uma notícia alarmante está pipocando em algumas das mídias internacionais. Uma suposta nuvem radioativa estaria se aproximando da Europa. A informação foi passada pelo Nikolai Patrushev, que é secretário hoje do Conselho de Segurança da Rússia. Os níveis crescentes de radioatividade já estariam sendo detectados na Polônia. O Patrushev comentou, vou abrir aspas para ele, eles, se referindo aos Estados Unidos e os aliados, já ajudaram a Ucrânia pressionando seus aliados com o fornecimento de munição de urânio empobrecido. Falaremos sobre isso no vídeo para especularmos, né, se essa informação pode ser verídica dessa nuvem. Mas voltando à fala do Patrushev, abrindo aspas para ele de novo, a destruição dessa munição fez com que uma nuvem radioativa se movesse em direção à Europa. Um aumento na radiação já foi detectado na Polônia. Fecha as aspas para o Patrushev. Antes de eu prosseguir, entretanto, eu gostaria de deixar uma coisa bastante clara aqui. As minhas análises vão procurar mostrar sempre os dois lados da moeda. Doa a quem doer. Se um lado estiver perdendo ou ganhando, não importa. Eu vou trazer as duas versões e eu vou confrontar elas, buscando sempre nas falas pontos onde eles concordem, porque muito provavelmente é nesses pontos de concordância onde a gente vai estar se caminhando para a verdade. Lembrando que no curso de uma guerra, ou seja, enquanto essa guerra está acontecendo, nós só temos perdedores. Por mais que um dos lados avance no território, nós nunca podemos nos esquecer de uma coisa. Ambos os lados estão perdendo homens, mulheres, crianças. A cova para ambos os lados é cavada nesse percurso. Não sabemos ainda o dia final dessa guerra. E o vencedor, se você assim o quiser chamar, portanto, nós não o temos ainda. Mas podemos, no meio disso tudo, se nós quisermos ser honestos intelectualmente, tentar entender o que de fato acontece. Dito isso, o Conselho de Segurança da Rússia também voltou a atacar os Estados Unidos. Como os russos fizeram no ano passado, eles afirmaram que o país estaria desenvolvendo e usando armamento químico e biológico na Ucrânia. Toda essa informação não foi comprovada até hoje. Os relatórios que temos, eles são muito ambíguos. Portanto, precisamos tratar as falas ainda como especulação, não descartá-las como mera propaganda, mas não tratá-las como uma verdade absoluta. Lembrando a minha audiência que quando nós estamos em uma guerra, a primeira coisa a morrer é a verdade. Então as informações, os relatos e tudo mais precisa ser tratado com delicadeza e seriedade para que o trabalho possa ser o mais honesto possível. O vídeo de hoje vai então trazer todas essas especulações e direções para ver se essa nuvem é ou não real. Eu vou deixar a resposta para vocês no final. Mas você quer entender melhor então sobre toda essa questão envolvendo essa suposta nuvem radioativa? Então você já sabe. Aguarda a vinheta, embarca comigo e vamos lá? Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o hospício, que é o mundo da geopolítica e, claro, do militarismo. Como a gente viu no início do vídeo, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, que é o Nikolai Patrushev, afirmou que uma nuvem radioativa estaria se aproximando da Europa. O Patrushev afirmou que essa nuvem seria o resultado direto de um recente ataque com mísseis
que destruiu um depósito de munição na cidade, que eu vou deixar o nome passando aqui. O Patrushev, ele passou essas informações durante uma reunião na cidade, que eu também vou deixar o nome passando aqui na tela. Mas, enfim, essa cidade se localiza no noroeste da Rússia, onde ele fez essa reunião, né? Esse ataque, inclusive, teria sido realizado, como ele mesmo colocou dentro da reunião, pelos próprios russos. O ataque militar pelo exército russo foi feito, então, né, contra um carregamento que teria munição contendo urânio empobrecido. Bom, a gente ainda não sabe se o ataque foi feito de forma proposital ou não. Quando eu digo proposital ou não, a gente sabe que durante uma guerra, os exércitos, né, os combatentes, eles buscam destruir as munições um dos outros. Nesse sentido, a gente poderia falar que sim, foi proposital. Eles queriam e estavam procurando munições para destruir o exército russo, né, no caso. Quando eu digo proposital, é no sentido de propositalmente atacar essa munição por saber que tem urânio empobrecido. Que aí já seria outro caso, né? Porque atacar uma munição com urânio empobrecido propositalmente para causar algum tipo de radioatividade, aí a gente já está falando em algo além. É nesse sentido que eu estou utilizando, para deixar bem claro, um termo proposital. Mas, voltando às informações que a gente tem, a verdade é, a Ucrânia realmente recebeu munição de urânio empobrecido. Quem fez esse fornecimento foi o Reino Unido. O anúncio de todo esse trâmite dessas armas contendo urânio foi feito em março desse ano. O próprio Ministério da Defesa britânico, isso não é uma coisa escondida, confirmou que forneceria à Ucrânia munições contendo esse material de urânio empobrecido. Esses projéteis que o Ministério da Defesa enviou para a Ucrânia foram desenvolvidos pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria e eles eram usados para destruir tanques soviéticos, incluindo os mesmos tanques T-72 que a Ucrânia enfrenta agora em toda essa sua tentativa de romper um impasse que está acontecendo no leste. Mas, enfim, para quem não sabe, o urânio empobrecido é um subproduto denso que sobra quando o urânio é enriquecido para o uso em reatores nucleares ou em armas nucleares também. O urânio empobrecido, portanto, é radioativo, mas tem um nível muito menor de isótopos, que é o U-235 e o U-234. Ou seja, seus níveis são bem menores que o minério do urânio natural, reduzindo a sua radioatividade. Não retira a radioatividade, reduz a radioatividade, também para deixar bem claro isso. Bom, de acordo com o Museu de Radiação e de Radioatividade, localizado lá no Tennessee e Estados Unidos, abre aspas para eles, quando essas armas atingem um alvo, a sua temperatura de superfície aumenta dramaticamente, fecha aspas. Isso significa que quando atinge a blindagem de um tanque, essas armas cortam antes de explodir e acabam virando uma nuvem ardente de poeira e de metal. Enquanto as altas temperaturas explodem o combustível e a munição do tanque. Podemos notar que há, sim, segundo o Museu de Radiação, questões radioativas, como eu já havia também apontado antes, ligado ao uso do armamento. Mas cabe aqui lembrar uma coisa, elas não podem gerar uma reação nuclear como uma arma nuclear faria. Como eu havia dito anteriormente, a radiação dessas armas é muito menor. Então, é por isso que a gente não pode tratar o uso dessas armas como, por exemplo, uma radiação de um armamento nuclear causaria, por exemplo. Teria um impacto muito maior o uso de uma arma nuclear do que essas armas. Mas vamos dar prosseguimento.
A gente teve um incidente curioso em 2017, quando uma nuvem de radiação se espalhou pela Europa. E esse acidente foi... acidente nuclear, no caso, foi no sul da Rússia. Ele não foi reconhecido pela Rússia, apesar da Rússia ter afirmado saber da existência dessa nuvem que estava pairando lá, indo para a Europa. Essa nuvem de radiação em 2017 foi detectada lá no final de setembro do ano de 2017. E, como eu disse, a Rússia ela confirmou que uma nuvem de radiação foi detectada. Mas o país ele nunca se responsabilizou por isso e sequer deu maiores explicações sobre esse incidente todo. Em 2017, na época desse acidente, os especialistas de radiação nuclear afirmaram que esse acidente teria acontecido em uma instalação nuclear na região, que eu vou deixar o nome passando aqui, localizada lá nos Montes Urais, na Rússia. E provavelmente esse acidente teria causado essa nuvem de radiação. Eles investigaram isso junto com governos na época da Europa. Podemos notar já há alguns meses que ocorre sim um aumento de radiação na Ucrânia e nos seus vizinhos. Não podemos, entretanto, afirmar que isso é causado exclusivamente pelo armamento de urânio. Quando o anúncio das armas contendo esse componente foi anunciado, as Forças Armadas Britânicas reagiram. Elas afirmaram que usam o componente de urânio empobrecido em seus projéteis por décadas. E agora abrindo aspas para eles. É um componente padrão e não tem nada a ver com armas ou capacidades nucleares. Fecha aspas. A Rússia saberia disso, mas estaria deliberadamente tentando desinformar. Ou seja, eles estão afirmando que a Rússia estaria utilizando o fato da Ucrânia estar em posse, né, dessas armas contendo urânio empobrecido para afirmar que a Ucrânia estaria escalando nuclearmente o conflito. Só que como a gente viu no vídeo, essas armas elas não têm a radioatividade comparável à de armamentos nucleares, porque elas não são armas nucleares. Então, mesmo assim que essa nuvem radioativa esteja pairando, que a gente realmente está vendo um aumento de radiação, isso é inegável. Mas mesmo que essa nuvem de radiação esteja pairando, ela não seria uma nuvem de radiação comparável a uma nuvem de radiação nuclear. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas para a gente não confundir as bolas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Bom, eu abri esse parênteses para afirmar que não é nuclear, mas é sim radioativo, como o próprio Museu de Radiação afirmou e eu trouxe essa fala deles. Portanto, o contato direto pode causar sim problemas à saúde. Entretanto, não é só a Ucrânia, a gente tem em mãos esse armamento. A Rússia também mantém estoques de munição contendo urânio empobrecido e os utiliza na guerra. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse a uma mídia norte-americana que os Estados Unidos, junto com outras nações, sabem que há muitos países que possuem armamento com urânio empobrecido, incluindo a Rússia. A conclusão óbvia que a gente pode tirar disso tudo é que ambos os países possuem armamento contendo urânio empobrecido. E o seu uso de forma extensiva, obviamente, causará aumento de radiação. Sobretudo porque os exércitos, eles atacam uns aos outros e vão procurar atacar os estoques uns dos outros. Eles vão querer conter o número de armas uns dos outros. Não é de se estranhar, portanto, que exista um aumento de radiação derivado desse uso. Quando um ataca o estoque do outro e essas armas explodem, obviamente vai gerar uma radiação maior. Bom, mas e quanto a toda essa questão da nuvem radioativa? Ela com certeza está no campo das possibilidades, mas com poucas certezas até o momento sobre a sua veracidade.
Seguimos aqui no canal, junto de vocês, acompanhando a guerra e seus disses-me-disses. Sem certezas, entretanto, se essa guerra vai ou não virar nuclear. A gente sabe que o Vladimir Putin, por exemplo, estaria já posicionando lá em Belarus armamento nuclear tático. E a gente sabe que já há apoio de alguns países para tentar armar nuclearmente a Ucrânia. Não sei se vocês sabem disso. A gente pode conversar isso no futuro. Eu sigo aqui observando junto de vocês e analisando, sempre tentando buscar essas falas, né, que se contradizem e buscando o meio termo entre elas, para a gente sempre buscar aquilo que é o principal e é o mais difícil de ser alcançado: a verdade. Eu sou Bárbara Martinelli e esse é o Voz Armada. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, curte, compartilha, e se inscreve no meu canal. Quando eu chegar em 1000 inscritos, eu tô bem perto dessa meta, inclusive, eu vou fornecer uma aula totalmente gratuita de propaganda de guerra. E aí vocês vão entender talvez um pouquinho melhor as falas, como essas falas são utilizadas e o que a gente pode aprender com tudo isso, não é mesmo? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Tchau!